Gênesis capítulo 35. Lembrando que no capítulo 34 terminou Jacó muito preocupado, porque seu filho Simeão e Levi havia matado todos os homens ali em Siquém, e também os outros filhos haviam saqueado toda a cidade. Então Jacó termina aqui preocupado com a revolta de todo aquele povo contra ele e os filhos revoltados porque a sua irmã Diná tinha sido violada. Então, assim inicia o versículo 35. E aí, o que acontece logo no primeiro versículo? Deus fala com Jacó. Deus fala com Jacó. No meio de todo esse caos, só um podia salvar de todo esse caos: Deus. Olha, Deus não desiste do seu plano, apesar de nós. Não desiste. E a graça de Deus é incansável. E outra coisa que nós temos que observar, que onde há obediência, há bênção. Onde há desobediência, há maldição. Aqui a gente vê que Deus, ele aparece a Jacó, porque Deus tem um plano e a graça dele é incansável. E ele, daqui, esse povo vem Jesus e vem nós, é a promessa que vem daqui. Então, o Senhor, ele é fiel a ele, a promessa que ele faz, né? Então, aqui ele aparece para Jacó e fala: levanta-te, vamos, rapaz, levanta-te, sobe a Betel e habita lá. Não é aqui para você ficar, não é aqui em Siquém. Vai, sobe a Betel e habita lá. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu pai. Então, lá em Betel que você vai erguer um altar para mim, porque lá você viu que o que é a casa de Deus, ali é luz, é onde você teve aquele sonho da escada. Aí Jacó, ele tomou agora uma atitude, como patriarca, como realmente líder da família. E chamou toda a família e disse assim para eles: lançai fora todos os deuses estranhos que estão no meio de vós. Lançai fora, pegai tudo. Purificai-vos e mudai as vossas roupas. Quer dizer, pega suas roupas, lavam elas, purifica-vos. Esse purificar e mudar as roupas, no Velho Testamento, ele tem o símbolo de um novo começo. Vamos ter um novo começo. Partamos e subamos para Betel, a casa de Deus, e ali farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia, quando eu estava fugindo da casa do meu pai por causa de Esaú. Então o povo pegou todas as imagens, os ídolos estranhos. Com certeza Raquel pegou todos aqueles ídolos que tinha pego da casa de seu pai e pegaram seus amuletos que usavam nas orelhas, os brincos, os adereços e os entregou a Jacó. Jacó fez um buraco ali e enterrou no grande carvalhal sagrado que fica perto ali de Sequém. E enterrou tudo aquilo. Está enterrado. Isso está acabado, enterrado. É esse o símbolo, né? E eles levantaram um acampamento e foram, por quê? Partiram de lá. E Deus o que fez? Lá, os moradores ali daquela terra estavam revoltados com ele, porque eles tinham feito isso na cidade de Siquém. Mas Deus fez abater aos moradores ali da cidade um terrível medo. E eles não se atreveram a perseguir Jacó e a caravana. Olha, sabe, Deus nos protege. Nós temos que crer quando assim Jacó, ele obedeceu. Ele levantou o acampamento, ele mandou tirar os ídolos dos deuses estranhos ali do povo e foi em caminho da luz. Ele foi em caminho o quê? De Betel. E o Senhor fez o quê? Protegeu ele para ele ir para o caminho da luz, que era Betel. Então, o Senhor, quando a gente está a caminho dele, quando a gente está caminhando a ir à luz, a estar com ele, o Senhor nos protege das vizinhanças, dos moradores da terra, porque o Senhor aqui protegeu, porque ele estava indo e obedecendo. Oh, que nós possamos ter esse coração, né?
Assim Jacó e todos que com ele estavam chegaram à luz. Aleluia! Cidade que também ficou conhecida pelo nome de Betel, que se situava na terra de Canaã. E o que Jacó fez ali? Fez o altar, né? Um memorial ao Senhor ali, que havia, como já falei, havia se revelado anteriormente a ele. E nesse período, quem que morreu? A ama de Rebeca, a mãe de Jacó, que foi Débora. E ali ela foi sepultada. Nós não sabemos se Rebeca já estava viva ou não, a Bíblia não relata aqui, tá? Só fala que morreu a ama de Rebeca, que era Débora, e ela foi sepultada abaixo de Betel. Então ela foi sepultada ali. E Deus apareceu ainda novamente a Jacó, quando ele estava ali, e o abençoou e declarou: Teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Doravante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Deus agora está confirmando para ele: olha, o teu nome é Israel. E Deus afirmou a Jacó: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha, as mesmas palavras que ele disse a Abraão lá atrás. Agora ele está dizendo aqui, quando ele muda também o nome de Abraão, e agora ele está dizendo aqui, olha, para Jacó: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo, multiplicai-vos. Uma nação e uma assembleia de nação nascerão de ti, quer dizer, será Israel, e outras nações dos seus filhos das tribos nascerão de ti. E serão incontáveis os seus descendentes. E aqui estamos nós também, né? E eu te dou a terra que dei a Abraão, a Isaque, e darei toda essa região à tua posteridade depois de ti. Você vê que a aliança do Senhor nesse aspecto, ela é unilateral. A promessa do Senhor permanece apesar de nós. A graça do Senhor permanece apesar de nós. Contudo, se nós queremos desfrutar de bênção, as bênçãos, nós temos que obedecer. E quando eu falo bênção aqui, são as bênçãos nos lugares celestiais, né? E quando terminou de profetizar, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Então, ali Deus, em forma, a gente não sabe, em forma de um anjo, que foi, ele falou aqui. E ele se elevou depois. Então, Jacó teve experiências maravilhosas com Deus. Então Jacó escolheu uma pedra e ali o que? Fez um marco aonde confirmou o nome de Betel, o lugar de Deus onde falou com ele, né? E aí depois Jacó e sua família continuaram partindo de Betel, e quando faltava uma pequena distância para chegar em Efrata, Raquel começou a ter a dor de parto, né? E ali ela padecia muito para dar à luz. É interessante, né, que aqui nessa passagem, apesar que tem tão pouca coisa que fala, mas eu toquei muito nessa passagem, que fala: Jacó e sua família partiram de Betel, e enquanto faltava uma pequena distância para chegar a Efrata é Belém, Belém Efrata, Raquel começou a dar à luz, em meio a dores além da normal, e o parto foi muito difícil. Enquanto padecia, tentando dar à luz, a parteira encorajou: Vamos, vamos, não temas, um filho saudável terás. No momento que estava prestes a deixar a vida, deixar a alma, né? Porque estava morrendo, deu ao nome do seu filho Benoni, filho do que significa filho da minha aflição. Entretanto, Jacó chamou de Benjamim, filho próspero, filho da minha mão direita. Então Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que em nossos dias se chama Belém. Então, duas coisas eu quero destacar aqui. Jacó foi o primeiro filho a quem ele deu o nome. Os outros 11 filhos ele não deu nome. Esse foi o primeiro filho e ele não deixou que fosse um nome que perseguisse essa criança, que era filho da aflição. Pelo contrário, aquele foi filho da prosperidade da minha mão direita. E hoje Jerusalém fica na tribo de Benjamim. Jerusalém é ali em Benjamim. Olha que rico, né? E o que me toca muito aqui?
que depois fala que Raquel foi sepultada no caminho de Efrata, que em nossos dias se chama Belém. Lá em Miqueias 5:2 diz que Belém Efrata é de onde veio o rei Davi e de onde também nasceu Jesus. E eu, considerando essa passagem, fiquei até um pouco triste, porque Raquel morreu a caminho de Belém Efrata. Fez questão de ressaltar isso, né? A caminho de Belém Efrata. E que sabendo que Jesus veio de Belém Efrata e o rei Davi também. Mas depois o Senhor me consolou nessa passagem, que ela falou que ela, apesar disso, o Senhor a agraciou. Ela deu à luz no meio de dores anormais. Padeceu para dar à luz, mas ela deu à luz a um filho saudável e ela deu à luz a Benjamim, onde hoje nós temos a capital Jerusalém. Então, aqui é um sentimento meu, não li em parte nenhuma, é somente um sentimento. Raquel, ela competiu demais com a sua irmã, ela ficou com os ídolos do seu pai, ela falou para Jacó, me dê um filho, senão eu vou morrer. Então, assim, e aqui ela morre no parto, né? Então a gente vê que ela ainda estava a caminho de enxergar Deus, a caminho de ter esse encontro com Deus. Mas louvado seja Deus que mesmo a caminho ela gerou Benjamim. Então, isso me consolou também, sabe? Que mesmo a caminho da luz, mesmo a caminho, nós podemos gerar, né? Frutos que louvem ao Senhor. E Jacó ali, o que que ele fez? Ele erigeu um túmulo para Raquel, que até hoje é conhecido até nos dias de hoje. E interessante que depois que acontece isso, o versículo 21 fala: depois Israel partiu dali. Não fala Jacó, fala depois Israel partiu dali. Tem muito significado, porque até agora foi falando Jacó, depois vai voltar a falar Jacó, né? Mas aqui está falando da mudança, porque imagine, Jacó estava sofrendo dores, era a esposa que ele mais amava. Ele ganha um filho, mas perde a esposa da esposa que mais amava. Por meio dessas dores, o caráter dele estava sendo trabalhado. E ele percebendo que ele tinha o que ter um coração voltado a Deus. E por meio dessa dor, Deus pôde chamar Israel, né, trabalhando na vida dele. E ele levantou o acampamento e se foi, né? Aí depois vai falar sobre os filhos de Jacó, vai falar de cada esposa e de cada serva, concubina, os filhos que teve. E mostra aqui que teve 12 filhos, né? E aí, depois do que nós vemos aqui? Será que não, acho que eu não pulei nenhuma parte aqui, não. Aí depois nós vemos o que? A morte de Isaac. Mais tarde, Jacó foi morar junto a seu pai Isaque em Manre, próximo de Quiriate. Então você vê, era esse o lugar que o Senhor tinha falado também para ele ter voltado, para voltar para a casa dos seus pais. Aí mais tarde ele foi para lá, esse lugar também chamado de Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Olha que rico. Então ele voltou aqui para a casa dos seus pais. E Isaque, seu pai, faleceu com 180 anos. Lembra quando o Isaac foi dar a bênção, que chamou Esaú e falou que ia dar a bênção para ele e tal, para ir pegar uma caça e fazer um ensopado para ele? Porque ele achava que ele já estava velho, não enxergava direito e ia morrer. Olha, ele não morreu. Olha, se passou todos esses anos. Jacó voltou para casa e agora Isaac morre com 180 anos, mais velho ainda que Abraão, com mais idade. E expirou e ele morreu ali. E quem enterrou ele? Quem sepultou ele? Esaú e Jacó cuidaram ali do seu sepultamento, mostrando dois irmãos, né? Juntos os irmãos e fazendo ali o fechamento ali da,
da morte do pai. Tudo indica em harmonia, né? E eu gostaria de ressaltar um item que eu acabei pulando. No versículo 22, diz aqui que no tempo em que Israel habitava naquela região, Ruben, o seu filho primogênito, filho de Lia, o que que ele fez? Ele coabitou com Bila. Bila era a serva era serva de Raquel e concubina de Jacó. E o que Jacó aqui ficou? Jacó ficou muito irado, mas a gente vê que ele não tomou nenhuma atitude, ele só ficou irado. Nós vamos ver o resultado disso daqui depois em Gênesis 49, quando Jacó vai dar a bênção, ele fala que Rúben perdeu a primogenitura por conta disso que ele fez. E também nós vamos ver que Simeão e Levi também vão perder por causa deles serem sanguinários. Então, isso nós vamos ver mais para frente o que aconteceu. O que nós devemos aqui focar é que o Senhor não desiste de nós, apesar da nossa desobediência, e que a graça de Deus é incansável.